Olá, gente! A gente está começando o nosso Em Frente à Realidade. A gente ficou um tempinho aí, umas 2 semanas sem gravar, mas agora a gente está voltando aí com o pique todo nos nossos conteúdos, nas nossas discussões, sempre sabendo que a sociedade sempre nos pauta nos acontecimentos, né? Essa semana teve o desabamento de um prédio ocupado em São Paulo, né? E isso traz uma discussão sobre a questão da moradia, do direito à moradia, como essas moradias precárias afetam diretamente a população. Bem, eu estou aqui, eu sou Fernando Ladeia, sou sociólogo, cientista social, especialista em gestão pública. Eu tenho aqui o Dori Silveira, que é advogado. Bom dia. Tudo bem, Dori? E o Eduardo Penha, que é o nosso cientista natural. Bom dia, né? gente. Eu queria que vocês falassem aí e a gente tentasse esclarecer um pouco, porque nas redes sociais a gente vê um monte de fake news, um monte de debates políticos sobre o acontecimento, esse desabamento em São Paulo, né? É uma coisa que veio à tona, sempre foi pauta dos movimentos sociais, mas nas redes sociais veio à tona essa semana. Então eu queria que o Dori falasse um pouco sobre essa questão da moradia precária, do direito à moradia, como que isso está colocado nos aspectos jurídicos. Então, Fernando, hoje a gente acompanhando o debate sobre essa tragédia, o que a gente percebe primeiro é que a grande maioria das pessoas foca na consequência, no ato em si, e não faz uma análise do problema que gerou essa consequência, né? O histórico da situação da população de rua, população desabrigada, concentração de renda que gera também a concentração habitacional, o problema da especulação imobiliária. Então tem uma série de problemas complexos, problemas urbanísticos, que a gente percebe que está fora do escopo dessa análise que a maioria das pessoas fazem. Então elas chegam lá e falam, pessoal, também, né, vai invadir prédio, está errado. Então, por que as pessoas invadiram o prédio? Por que aquele prédio estava vazio? No caso específico, é um prédio pertencente à União, um prédio público, né? Então demonstra também o descaso e a ineficiência do Estado na administração dos próprios bens, que o edifício deveria estar tendo uma utilização, estava abandonado pelo próprio Estado. Então, o primeiro passo para analisar essas tragédias, essa tragédia aconteceu e as possíveis tragédias que continuarão ocorrendo, além da tragédia em si, de você ter pessoas em situação de rua, que isso já é uma tragédia, né? É o descumprimento do preceito constitucional da função social da propriedade. A nossa Constituição ela estabelece que a propriedade tem que ter uma função social. Então, isso é um preceito, está lá, e no Brasil isso é relevado. Não faz-se a interpretação da Constituição de uma forma a privilegiar o capital, a propriedade, e a colocar no segundo plano o social. Mas o legislador, quando elaborou a Constituição, o legislador constituinte, ele colocou lá esse preceito. Então nós devemos observar isso. Está na forma da lei, né? Exatamente. Com isso aí você analisa o latifúndio rural, que no Brasil, inimaginavelmente, no século XXI, ainda não fez uma reforma agrária de verdade, que se fosse feita, com certeza, desafogaria as cidades, geraria a desconcentração demográfica, que é um grande problema. Decorrente disso, você diminuiria também o problema da poluição, porque grande parte da população que se concentra nos centros urbanos, nas metrópoles, fica na periferia desses centros e ocupando áreas de mananciais, áreas de preservação ambiental, que gera um passivo ambiental, né? Além das próprias empresas que descumprem a legislação do meio ambiente, etc., né? Mas essa reforma agrária é de suma importância, é um problema que tem que ser debatido.
atualmente também a gente está encontrando situações de concentração urbanística, concentração imobiliária tão grande que estão se formando latifúndios urbanos. Aqui em Hortolândia mesmo nós temos praticamente um minifúndio, como alguns falam, mas eu até posso usar essa palavra latifúndio urbano. Na entrada da cidade, uma fazenda que fica ali sem utilização nenhuma, né? Colocam meia dúzia de cabeça de gado para dizer que tem uma utilização. Para pagar imposto rural. Isso é um né? exemplo aqui na nossa cidade da concentração imobiliária e da exclusão da população do uso da terra, do uso da moradia, o uso público. Então é isso, acho que esse é o problema principal, é esse. Que a gente entra na questão local, né? Eu queria que o Eduardo ajudasse a pensar um pouco dessa questão da habitação humana, né? Isso historicamente, como se dá, da teoria das necessidades. Né? O problema da habitação, como disse já o autor, ele é extremamente complexo, né? E a nossa sociedade, ela tem uma ânsia de descobrir o causador do problema de uma forma muito rápida. Eu não sei por que a gente tem essa ânsia. E o problema da habitação, da propriedade privada, na verdade, é o problema que gerou, né, essa nossa sociedade. Né? Se a gente for aí, né, nem sei se eu vou entrar nesse assunto, porque isso aí remete a quase a existência do ser humano. Né? Porque antes de a gente chegar no momento atual, nós éramos caçadores-coletores. E aí no momento, né, que houve a revolução da agricultura, que a gente, sei lá, por algum motivo pensou, eu acho que é melhor, ao invés de caçar e colher de graça, é melhor a gente fixar a residência. Aí que teve o problema da propriedade privada. Porque, por exemplo, se eu hoje não tenho uma propriedade e ver um bárbaro querer dominar, eu não tenho nada a perder, então eu saio. Beleza, fica aqui no meu terreno, eu vou para o outro do lado. Agora, no momento que você constrói ali uma fazenda, você tem um celeiro, onde você tem um depósito, se vier um bárbaro, você tem muito a perder. E aí você vai se defender fazendo guerra. Sim. Né? A ideia de que eu pertenço ao mundo e não o mundo me pertence. Isso. Né? Então, né, por conta dessa questão de revolução da agricultura, já veio esse problema decorrente da propriedade privada. Mas, chegando na era contemporânea, essa questão, por exemplo, eu vejo muita gente falando assim, mas as pessoas também elas querem morar no centro. Por que não vão morar lá no conjunto habitacional? O governo acha que te dar uma casa afastada do grande centro, muitas vezes até sem infraestrutura, que já está cumprindo o papel social dele. Não é assim. Entendeu? E a população ela tem que ter uma noção, por exemplo, né? Voltando àquele velho conceito que a gente já trabalhou muito aqui dos direitos humanos. Eu acho que as pessoas não têm noção do que é direito humano. Ela acha que direito humano, eu não sei também, né, o que as pessoas têm na cabeça, mas parece que direito humano é tipo assim, elas associam direito humano a preso. Ela acha que só o preso, né, em cárcere ali, esse cara aí não tem que ter direito humano. Só que, por exemplo, direito à moradia é um direito humano. Sim, com certeza. E o mais engraçado é que o direito à propriedade privada é um direito humano. Também. Porque eu não sei se as pessoas sabem, e isso que é mais engraçado, é que eu tenho quase certeza que eles associam direitos humanos a uma pauta esquerdista. Só que quem pautou o direito humano foi um direitista, que foi a mulher do Roosevelt. A relatora dos direitos humanos foi a esposa do Roosevelt. A Revolução Burguesa trouxe a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, né? E é isso que a origem dos direitos civis, né? Exatamente. E é isso que eu acho curioso, porque eu tenho certeza que as pessoas pensam assim, quando ouve, né, direito humano, ela de cara, ela já acha que a pauta é esquerdista, quando na verdade ela não deveria ter partido. A própria reforma agrária aqui que o Tori colocou, nos Estados Unidos, o primeiro cara a fazer uma grande reforma agrária foi o Abraham Lincoln, né, que era proprietário de escravos, etc. E para o desenvolvimento da sociedade, o latifúndio é ruim. Para o próprio capitalismo, para a própria produção da riqueza, o latifúndio é ruim. Né? Eu costumo dizer que teve uma discussão aí se um representante do movimento cobrava aluguel ou não cobrava aluguel dentro do prédio lá, né?
e as pessoas querendo a criminalização desse sujeito, etc., como se esse sujeito fosse o responsável pelo abandono do prédio. É aquela sede de justiçamento, não é nem justiça. Ou pela sua manutenção, mas o aluguel, de toda forma, exceto nos casos de pontos comerciais e aluguel de temporada, aluguel não produz riqueza. Aluguel é uma ferramenta patrimonialista. Aquela coisa de você achar que pode viver de renda no final da sua vida, e algumas pessoas acabam adotando isso como uma forma de ganhar dinheiro, né? Tanto nesse caso do movimento social, como nos imóveis particulares. E você tocou num ponto muito importante também, que é uma constante nessa nossa sociedade. O erro nosso, né, da nossa sociedade, ele não é um erro absoluto. Por exemplo, jogando friamente, os invasores ali, eles estão errados, né? Porque invadiu uma propriedade supostamente privada. Então, assim, claro que eu estou colocando aqui, do ponto de vista humano, eu sou empático, porque, pelo amor de Deus, a pessoa vai ficar ao relento? Óbvio que não, a pessoa quer ficar debaixo de um teto. Mas, jogando na letra fria da lei, né, eles são ilegais. E aí, esse acontecimento me levantou uma situação. Eu vejo, né, porque o estrume ali da sociedade está no comentarista do portal. As pessoas tacando pedra, dizendo que a culpa era um deles mesmo, que eles morreram meio que porque você queria, né? Você sabia onde você estava pisando. E aí, o problema, como eu disse, né, o erro é relativizado, porque não muito tempo atrás, acho que foi um ano, o ex-prefeito dessa cidade estava sendo acusado porque ele também invadiu um terreno. E ele bateu o pé, mas dizendo... preservação ambiental. Isso, ele bateu o pé dizendo que não, que era de direito dele, até que ele perdeu em todas as instâncias da justiça, e ele, dando uma de bonzinho, falou, não, agora eu vou entregar. Então, perceba, naquela época, eu lembro perfeitamente, todo mundo passava pano e falou, não, mas ele trabalhou, se ele está comprando, é direito dele. E ninguém nunca disse nada, nem depois que ele foi julgado para devolver o terreno. Agora, as pessoas ali, né, que teoricamente cometeram o mesmo erro, são atacadas. Então, só para a gente ter um plano histórico, mas não tão histórico quanto o primeiro que você formulou, da questão da origem da propriedade privada e tal, lá na era nômade da humanidade, mas uma coisa mais recente, em termos históricos, bem recente, a própria história do Brasil demonstra que essa relativização da propriedade ela é total, né? Por quê? Todos que estão aqui, que não são diretamente indígenas, nativos, ocuparam ilegalmente o território do país. Até onde achasse espanhol. Exatamente. Então foi uma ocupação ilegal. Mas eles... não foi. Eles não nasceram aqui, os nossos colonizadores não nasceram aqui, vieram e ocuparam ilegalmente, na base da força. Que tinham armas, ou negociaram, enganaram no ogro. Então, decorrente disso, a gente pode ver a grilagem depois disso. De lá para cá, a história toda de concentração da propriedade no Brasil é de grilagem, ocupação ilegal. Então, dentro disso que eu fico, né, que eu não entendo, porque é a questão do erro ser relativizado. Exatamente. As pessoas não têm transparência. Faz parte da nossa história. Essa questão da grilagem, por exemplo, o pecuarista. Aqui no Brasil parece que o modus operandi é o seguinte, faz errado, não faz errado. Porque mais tarde você pretende no Congresso, aquilo que você fez errado torne-se certo. É a grilagem. E a gente percebe o quê? Eu estive recentemente, semana passada, em Minas Gerais, aqui em Extrema, fazendo uma escalada no Pico do Lobo lá. Eu vi. Rapaz, é uma área maravilhosa. Montanha, área de preservação ambiental, tudo dentro de uma propriedade privada, de propriedade, segundo informações lá do centro turístico da cidade, de um desembargador. Um desembargador que certamente recebe auxílio moradia. O próprio Parque Nacional de Foz do Iguaçu, né, estava mostrando na televisão que aquilo era uma grande área de propriedade privada, mas que não foi algo comprado, foi algo ocupado, que o cara recebeu de herança do seu avô, que era senhor feudal, etc., desde a época da coroa. Depois vai lá, negocia com o prefeito, paga os impostos,
troca aquela área de preservação ambiental com uma área urbana e essa especulação vai... E o cara explora lá, porque tem pousada lá dentro, hotel, rampa de salto de asa delta. Então ele tem uma exploração turística, preserva o ambiente, dá uma manutenção, mas ele tem uma exploração financeira comercial. E a gente falando de desembargador, em São Paulo, por exemplo, o desembargador presidente do Tribunal de Justiça aqui de São Paulo noticiou que tem 64 imóveis, se eu não me engano, o número correto. E ele falou que é direito dele receber um auxílio moradia de R$4.000. Então você vê como relativizar. O cara está na rua, no frio, na chuva, e vê um prédio abandonado, ele não pode entrar porque é ilegal. Agora o cara que vem de uma família de classe alta, teve todos os privilégios na vida, conseguiu por meios lícitos, espero, adquirir mais e mais bens, mais patrimônio, e ainda recebe do nosso dinheiro público um auxílio moradia, sendo que ele não tem a menor necessidade disso, pelo contrário, né? Falando em concentração imobiliária, o Digênio, proprietário da Unip, do Grupo Objetivo, você deve conhecer, que você é professor, ele se tornou agora o maior proprietário de imóveis de São Paulo. O McDonald's. São mais de 2.000 imóveis. Né? O próprio McDonald's é uma agência imobiliária. Né? Eles colocam as suas lanchonetes em pontos estratégicos, elevam o preço do que sai em volta para valorizar os seus imóveis, as suas locações. O cara que abre uma franquia McDonald's, ele já assina um contrato que depois de um tempo aquele imóvel pertence à corporação. Exatamente. McDonald's. Então a informação que eu tenho é de que o lucro a fortuna do Digênio, ela cresce agora não com base no lucro decorrente dos alunos, do pagamento das mensalidades, etc. Mas sim do aluguel do imóvel para as franquias. Para as franquias. É igualzinho o McDonald's. A gente vê a dificuldade do trabalhador, né? A gente falava do auxílio moradia do juiz, né? Falava do auxílio moradia do juiz. E para que serviria esse auxílio moradia? O cara tem uma residência, que nem aqui eu tenho a minha casa, né? O cara tem uma residência e ele é deslocado para trabalhar em outro lugar. Sim. Ele não tendo um imóvel em outro lugar, esse auxílio moradia é para pagar. Eu sou de Hortolândia, eu vou trabalhar em Minas Gerais. Então é correto que se tenha um auxílio moradia, isso qualquer empresa paga para o trabalhador e é justo que o juiz receba nesse caso. O problema é exatamente esse patrimonialismo. E enquanto é uma coisa provisória, porque passou, 5 anos, o juiz fixou naquela comarca. Talvez as pessoas não sabem qual é o desembargador que chegou a presidente do tribunal. Ele está há muito tempo. Então, talvez seja isso. A pessoa não sabe qual é o motivo a partir do qual foi feito, proposto o auxílio moradia. Né? Eu acho que as pessoas devem pensar que auxílio moradia para o juiz é para ele morar. Né? Não é para cobrir esse custo do deslocamento. Mas tem advogados, promotores, juízes, a elite pensante da sociedade não se manifesta com a virulência que se manifesta contra o sem terra. Se manifesta, eles quiseram fazer greve lá para manter o privilégio. Mas eu digo, não se manifesta contestando o uso indevido de uma coisa que é lícita, e todo mundo sabe que qualquer advogado, até não precisa nem ter conhecimento jurídico, com o mínimo de bom senso, você sabe que é para ser usado provisoriamente, no médio prazo, curto, médio prazo, em exceções. Não, porque se o juiz ele é de Hortolândia, prestou concurso para Hortolândia e ficou aqui na comarca, não faria sentido nenhum. Mas, vamos dizer, está início de carreira, o salário não é tão bom, R$20.000, né? 25 mil reais não é um valor tão alto de salário, então vamos pagar mais 4 mil para ele poder pagar a moradia. Tudo bem, durante 5 anos, para ele poder fazer a estabilização. Em 5 anos você consegue quitar um imóvel com Exatamente. Exatamente. Seria o mínimo de bom senso falar, o teto para isso é 5 anos. A dificuldade do trabalhador. Eu tenho vivido uma experiência, até eu comentava aqui antes da gente começar a gravação, eu estou tentando vender minha casa. Eu, graças a Deus, tive a oportunidade de conseguir financiar um terreno, de construir uma residência pequena e tal, mas consegui quitar
né, as dívidas decorrentes dessa construção, mas não é essa a realidade da grande maioria dos trabalhadores. E eu estou tentando vender minha casa, né, anunciei na internet, tal, as pessoas estão vindo visitar, né, e você vê a realidade da população. A maior parte de quem veio visitar minha casa para comprar é gente que sobrevive de aluguel, né, e sequer tem condições de sair do aluguel, né, porque ela até conseguiria segurar uma parcela do tamanho do aluguel que ela paga, né, um aluguel de numa casa hoje em Hortolândia em torno de R$ 1.200, uma casa boa, né, ela até conseguiria pagar uma parcela de R$ 1.200, só que para ele financiar uma casa como essa, ele precisa ter pelo menos metade do valor guardado, seja em fundo de garantia, seja em dinheiro ou carro, etc., para colocar de entrada. E o trabalhador que às vezes ganha até acima da média do Estado, a média do Estado hoje salarial está em torno de R$ 3.500. Só que para o cara conseguir financiar 70%, por exemplo, do valor desse imóvel, estou falando de coisa real, não de hipótese, ele precisa ganhar de 8 ou 9 mil reais. Né? Qual é o trabalhador hoje, convencional, da massa, que consegue comprovar uma renda de 9 mil reais? Impossível. Né? E a pessoa passa a vida inteira pagando Porque quem aluguel. consegue comprovar essa renda tem condições de comprar Com certeza. um imóvel. Né? E vamos também ver aqui, voltando, a questão social da moradia que está, né, tanto nos direitos humanos quanto na Constituição nossa. A Caixa Econômica, né, antes do governo Temer, ela tinha essa função social. Ela era um banco estatal, que ela não tinha esse cunho de ser um banco privado, porque o banco privado, óbvio, ele vai obter lucro. E quando eu comprei meu apartamento, só para vocês terem uma noção, a taxa Selic estava muito alta. E o subsídio, né, não o subsídio, o governo não me deu dinheiro, mas o subsídio dos juros que foi dado foi tão baixo que até hoje, né, a taxa Selic, mesmo estando mais baixa, ainda não consegue Chegar no suprir os juros que eu tenho na minha casa. Então, é essa questão social que a Caixa tinha que, infelizmente, perdeu. Se naquela minha época não era tão fácil assim, e percebo, na minha época, lá quando eu comprei o meu apartamento, a Caixa financiava 90%, ou seja, a pessoa só podia Dá uma só entrada de precisava de 10%, e os juros eram extremamente subsidiados. Hoje é 20%, né? A Caixa só vai financiar 80%, e ainda assim os juros ainda estão muito mais alto porque não é mais subsidiado. E daí quando o cidadão tem que chegar numa situação extrema e ter que ocupar o imóvel que está abandonado, né? E acontece um acidente, crime, sei lá o que aconteceu, né? Porque várias hipóteses surgem nesse momento. A gente está cansado de ver favela pegando fogo em local que já está preparado uma desapropriação, né? Porque de forma muito suspeita. Nem a União queria mais aquele prédio, nem a prefeitura aceitou, ninguém queria, né, resolver o BO, o problema que estava acontecendo. Fernando, tem uma frase de um grande escritor inglês, né, Shakespeare, que fala que eu não acredito em bruxas, mas que elas existem. Elas existem. Então, a gente pode até nunca provar. Assim como, por exemplo, no caso do assassinato da vereadora Marielle, que já está passando já o tempo e a gente não chega numa resposta. Não vai provar que foi um policial corrupto, uma equipe de policiais corruptos que foram lá e mataram ela. Então, provavelmente nunca vai provar isso. Mas tudo leva a crer que foi. Da mesma forma, esse incêndio, essa destruição desse prédio, foi num momento muito propício para deslocar a atenção, inclusive, de outros problemas do cenário nacional, como, por exemplo, a questão da prisão do Lula lá em Curitiba. Então, porque no dia 1º de maio, tinha planejado um ato, uma manifestação lá em Curitiba, e isso desapareceu da mídia. Ocorreu o ato, ocorreu a manifestação, um grande protesto,
mas desapareceu da mídia. Por quê? Porque de repente acontece um desabamento, uma tragédia tão grande que obviamente todos focam as lentes nessa catástrofe. Então é interessante ficar atento nessas coisas, porque a teoria da conspiração, mas tem a questão da especulação imobiliária, tem a questão da data oportuna para desviar o foco da atenção da mídia, entendeu? Um conjunto de fatores, né? Um conjunto. E mesmo que não seja algo, vamos dizer assim, planejado, orquestrado por interesses políticos, econômicos, mas de qualquer forma é reiterada a ação de fascistoides, de pessoas doentes, psicopatas, que estão jogando fogo em moradores de rua, que agridem mulheres, gays, negros, então, pessoas desse tipo, neofascistas, que podem muito bem entrar numa ocupação, assim como atiraram no acampamento lá do PT, entrar numa ocupação e colocar fogo. Então, não necessariamente foi um acidente. Então, até que se prove ao contrário, todas as hipóteses estão em aberta. E não é nenhum absurdo você pensar que tenha sido um neofascista ou até mesmo alguém amando do interesse da direita, o interesse imobiliário de desocupar aquele local para gerar valorização. Como você até postou no Facebook, tem um projeto de um grande conjunto lá, de um grande edifício, é um investimento milionário, e com certeza para esse tipo de gente matar 40, 50 pessoas para ganhar milhões de lucro não faz diferença nenhuma. A história do capital é a história da rapina e do assassinato para acumulação de riqueza. Isso aí é a história, não precisa ser nenhum historiador, não precisa ser nenhum socialista, nenhum revolucionário para entender isso. Isso é só você analisar a própria história da riqueza do Estado e das grandes famílias burguesas do Brasil, a história da escravidão, que constitui um sequestro, no assassinato, na tortura de milhares, milhões de seres humanos para acumular riqueza, para construir riqueza. Tá certo, gente. Então eu acho que a gente conseguiu dar o nosso recado. Você aí que assiste o nosso canal, que acompanha a nossa página, comente, coloque lá a sua opinião, né? A gente vai estar gravando sobre outros temas aí no decorrer do ano, né? Curta, compartilhe, coloque para os colegas e vai fazendo debate. Eu gostaria que fosse colocado um link depois do vídeo dos trabalhos. Tem vários trabalhos de urbanistas, principalmente tem um site BR Cidades, é um site muito bom, e também a blog da professora Hermínia Maricato, que trata sobre a questão da concentração urbana, da especulação imobiliária. Então tem muitas informações, é uma professora de arquitetura da USP, tem um trabalho formidável, ela com vários outros estudiosos, então tem um link fácil disso na internet, se a gente puder colocar depois no vídeo, abaixo do vídeo, é legal para quem se interessar em se aprofundar nesse assunto. A gente vai voltar com esse tema ainda em outros vídeos, né? A gente coloca na descrição do vídeo, aí acompanhando o vídeo, a gente coloca aí esses links para esses blogs aí para o pessoal acessar. Tá bom, gente? Obrigado. Assistam o nosso outro vídeo, Frente à Realidade. Até mais, pessoal. Isso aí, cumprimos nossa tarefa. Ele fez um barulho aqui, eu não sei se ele... Quem? A minha? Não, o tchu-tchu-tchu acho que foi seu daqui. Foi esse aqui? Meu Deus. Então foi do Eu deixei silencioso, mas...